Amigos e amigas, vamos a mais um momento da liturgia da palavra, que eu transmito sempre de forma antecipada nos meus endereços digitais. Paulo Roberto Maciel. É só você escrever aí e chega ao YouTube, Instagram, Facebook e blog. Para ir direto ao Instagram é @PauloRobertoMaciel 6 barra. Vamos à liturgia referente ao dia 27 de fevereiro de 2026, sexta-feira. É a primeira semana da quaresma, no ano litúrgico A, a cor dos paramentos litúrgicos é roxa, conforme eu estou simbolizando com esse objeto no pescoço. E no rito temos a missa própria com o prefácio da quaresma. Eu sou animador e leitor litúrgico na Igreja Central Católica em Colatina. Olha, eu quero dar um aviso para os presidentes de celebrações da palavra ou eucarística. Pode haver uma comemoração facultativa neste dia 27 de fevereiro. A missa pode ser em homenagem, em memória de São Gregório de Narek, abade e doutor da igreja. Aí a cor é branca. Primeira leitura da profecia de Ezequiel, capítulo 18, versículos do 21 ao 28. Assim fala o Senhor: se o ímpio se arrepender de todos os pecados cometidos e guardar todas as minhas leis e praticar o direito e a justiça, viverá com certeza e não morrerá. Nenhum dos pecados que cometeu será lembrado contra ele. Viverá por causa da justiça que praticou. Será que eu tenho prazer na morte do ímpio? Oráculo do Senhor Deus. Não desejo antes que mude de conduta e viva? Mas, se o justo se desviar de sua justiça e praticar o mal, imitando todas as práticas detestáveis feitas pelo ímpio, poderá fazer isso e viver? Da justiça que ele praticou, nada mais será lembrado. Por causa da infidelidade e do pecado que cometeu, por causa disso morrerá. Mas vós andais dizendo: a conduta do Senhor não é correta. Ouvi, vós da casa de Israel: é a minha conduta que não é correta? Ou, antes, é a vossa conduta que não é correta? Quando um justo se desvia da justiça, pratica o mal e morre, é por causa do mal praticado que ele morre. Quando o ímpio se arrepende da maldade que praticou e observa o direito e a justiça, conserva a própria vida. Arrependendo-se de todos os seus pecados, com certeza viverá, não morrerá. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao Salmo responsorial, ao Salmo 129 na Bíblia Vulgata, o 130 na Bíblia de Jerusalém. Versículos 1º ao 2º, 3º ao 4º, 5º ao 6º, 7º ao 8º, refrão, versículo 3º. Se levardes em conta as nossas faltas, quem haverá de subsistir? Repitamos: se levares em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Das profundezas eu clamo a vós, Senhor, escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão. Eu vos temo e em vós espero. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? No Senhor ponho a minha esperança. Espero em sua palavra. A minha alma espera no Senhor, mais que o vigia pela aurora. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Espere Israel pelo Senhor, mais que o vigia pela aurora. Pois no Senhor se encontra toda graça e copiosa redenção. Ele vem libertar a Israel de toda sua culpa. Se levares em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir?
Repetamos: se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Agora é hora do Evangelho. O Evangelho de hoje é o escrito por São Mateus, capítulo 5, versículos do 20 ao 26. Nesse período de quaresma, não costuma-se rezar o aleluia, né? Salve, ó Cristo, imagem do Pai, a plena verdade nos comunicai. Lançai para bem longe toda a vossa iniquidade, criai em vós um novo espírito e um novo coração. Salve, ó Cristo, imagem do Pai, a plena verdade nos comunicai. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, purificai minha mente, meus lábios e meu coração, para acolher tua palavra e que ela produza frutos na minha vida. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: se vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Na verdade, eu te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, purificai, Senhor, minha mente, meus lábios e meu coração para acolher tua palavra e que ela produza frutos na minha vida. Vamos à meditação, à explicação do texto. Eu sempre gosto de passar a explicação. Aqui temos a explicação do livro Igreja em Oração. Primeira leitura de Ezequiel, nós temos aqui, ela é indicada para quem procura a conversão nesse tempo de quaresma, porque é motivo de esperança e alegria. Se o ímpio se arrepender de todos os pecados cometidos, olha a confissão aí na quaresma, e guardar todas as minhas leis e praticar o direito e a justiça, viverá com certeza e não morrerá. A vida eterna, gente. Nenhum dos pecados que cometeu será lembrado contra ele. Quando morrer na terra e for para o céu, nenhum pecado será lembrado se ele confessar os pecados e se arrepender. Viverá por causa da justiça que praticou. Nesse sentido, quando contemplamos a passagem do Evangelho, percebemos que a reconciliação com o próximo é grande manifestação de conversão, agradável ao coração de Deus. Por isso, ele nos exorta a ir primeiro nos reconciliar com o nosso irmão e somente depois nos aproximar do altar com nossas ofertas. Mais vale o amor mútuo, o perdão recíproco, a misericórdia com quem errou, a comunhão e a unidade que milhares de mortificações e penitências. Então, mais vale, vamos repetir aqui, mais vale o amor mútuo, o perdão recíproco, a misericórdia com quem errou, a comunhão e a unidade, que milhares de mortificações e penitências exteriores que não transformam o coração. Eu prefiro a misericórdia que os sacrifícios.
Está lá em Mateus 9, versículo 13, Mateus 12, versículo 9, Oséias capítulo 6, versículo 6. Então, nós temos que fazer nossas orações, mas tem que mostrar que mudou, tem que também ser complacente para com aqueles que estão em dívida conosco. Vamos a mais uma reflexão que eu tenho aqui no livro Dia a Dia com o Evangelho. Aqui diz o seguinte: Jesus, sobre este Evangelho, Mateus 5, capítulo 5, versículos do 20 ao 26. Jesus está formando os primeiros discípulos para a nova comunidade. Ele tem como fundamento a motivação e a prática do amor. Ora, o amor pede que se dê um passo além, um passo de qualidade. Se a justiça que vocês praticam não superar a dos doutores da lei, dos escribas e fariseus, vocês não entrarão no reino dos céus. Os fariseus eram hipócritas, dissimulados. Não basta não matar, é necessário evitar qualquer atitude que ofenda ou prejudique o próximo. Até mesmo a celebração litúrgica, por mais que satisfaça as exigências da religião, se não for acompanhada de reconciliação fraterna, poderá transformar-se em belo espetáculo, culto agradável a Deus, é que não será. E quem se apresentar diante do juiz divino sem ter perdoado, será condenado a pagar tudo até o último centavo. Tem muitos que interpretam essa parte como purgatório. Vai pagar até o último centavo, vai para a prisão, que seria o purgatório, para pagar até o último centavo. Então vai ali se transformar, se purificar. Já está salvo quem vai para o purgatório segundo a doutrina católica, já está salvo. Mas ele vai se purificar para ter o contato direto com Deus. Porque Deus é sumo bem, é sumo amor. E que ainda tem uma frestazinha onde entrou uma pequena falha, ainda não se sente digno de estar frente a frente com Deus. Por isso se purifica no purgatório. Essa parte ali de ir para a prisão e pagar até o último centavo daquilo que deve, a Igreja Católica ela tem como uma das justificativas do purgatório. Santos do dia 27 de fevereiro, São Gregório de Narek, monge, morreu em 1005, foi evangelizador dos armênios, ilustre pela doutrina, escritos e ciência mística. De acordo com o site misericordia.org, São Gregório de Narek foi proclamado doutor da Igreja pelo Papa Francisco. Trata-se de um místico armênio que viveu no fim do primeiro século e se tornou conhecido pelos seus escritos e doutrinas. Nasceu numa família de escritores, é considerado o primeiro grande poeta armênio e um marco importante na literatura e reflexão cristã. Foi autor, entre outras obras, do Livro das Lamentações, traduzido em diversas línguas, sendo um testamento espiritual e uma enciclopédia de oração, com 95 textos, que transparecem o potencial do autor em transformar as emoções, como o sofrimento e a humildade, em oblações, ofertas a Deus. Para este monge armênio, o principal objetivo da vida era a intimidade com Deus, pois só assim a humanidade poderia viver em plena vida, ou vida plena. Gregório nasceu na Armênia entre os anos de 945 e 951 e faleceu em Narek, na Turquia, mais ou menos no ano 1005. É um dos grandes poetas da literatura universal. Entrou ainda jovem para o mosteiro de Narek, governado por Ananias, o filósofo, seu tio materno. Ali devia passar a vida inteira. Ao ser ordenado sacerdote, foi encarregado de formar os noviços e, ao mesmo tempo, reformar os conventos vizinhos. Tais encargos, que se somaram aos seus talentos, causaram grandes inimizades e perseguições. Ele foi acusado de heresia para ser deixado definitivamente na sombra. Perseguição há em qualquer lugar, gente. Mas Deus foi em seu auxílio, comprovando aos seus acusadores que um herege não poderia realizar os prodígios que fazia. De acordo com o site do Vaticano,
temos aqui mais informações sobre Gregório de Narek. Ele surgiu no seio de uma família de eruditos. Sua mãe teve morte prematura e seu pai, Kozhov, foi nomeado arcebispo de Anzevatizk, confiando a educação do pequeno Gregório ao seu tio Ananias, médico, filósofo e abade do mosteiro São Basílio de Narek, uma escola famosa de sagrada escritura e patrística. Além da Bíblia, o jovem estudou os poetas, filósofos e estudiosos do helenismo da Grécia, né? Foi ordenado sacerdote e depois, como abade, reformou Narek. Era contemplativo, mas não isolado dos acontecimentos políticos e eclesiásticos da sua terra e do seu tempo. Fez a obra Comentário sobre o Cântico dos Cânticos e, a pedido de um bispo, escreveu a história da Santa Cruz de Aparanque. Adaptou seus sermões e hinos para catequizar o povo. Compôs louvores à Santíssima Virgem, nos quais apresenta a Imaculada Conceição de Maria com estilo tocante, em que se percebe a saudade da figura materna. Seu túmulo em Narek, lugar de peregrinação por 8 séculos, foi destruído junto com o mosteiro durante o genocídio de 1915 e 1916. Santo do dia, 27 de fevereiro, São Bessas, mártir, faleceu no século III. São Bessas foi um soldado denunciado ao juiz por haver tentado evitar que o populacho insultasse os santos Julião e Euno. Populacho aqui seria, populares. Tendo se mantido firme na fé, foi decapitado em Alexandria, no Egito. Santa do dia 27 de fevereiro é São Baldomiro, monge, morreu em 660. Baldomiro, com B de bola, hein? Baldomiro, conforme eu estou lendo aqui. Foi um trabalhador manual nas proximidades de Lyon, na França. Despertava a admiração de todos por sua piedade e caridade para com os pobres. Dedicou-se intensamente à oração no mosteiro de São Justo. Então, era um homem orante. Santos do dia 27 de fevereiro, São Basílio e São Procópio. Faleceram em 741. Foram monges em Constantinopla. No tempo do imperador Leão III, o Isauro, trabalharam ativamente em favor do culto das imagens sagradas. Santa do dia 27 de fevereiro, Santa Ana Line, mártir, morreu em 1601. Seus pais, calvinistas ingleses, expulsaram-na de casa quando ela abraçou a fé católica. Tornou-se guardiã da residência dos missionários cristãos da Inglaterra. Denunciada aos tribunais, foi condenada e enforcada. Santo do dia 27 de fevereiro, São Gabriel da Virgem Dolorosa Possente, religioso, morreu em 1862. Ingressou na congregação dos padres passionistas, sendo ainda adolescente, e morreu como acólito aos 24 anos em Isola del Gran Sasso, na Itália. Bem-aventurada do dia 27 de fevereiro é a Beata Francisca Ana de Nossa Senhora das Dores. Morreu em 1855, foi uma religiosa espanhola, das Irmãs da Caridade de São Vicente de Paula. Morreu em Maiorca, foi beatificada pelo Papa João Paulo II em 1989. Bem-aventurado do dia 27 de fevereiro é o Beato José Tous e Soler, presbítero. Morreu em 1871, foi um religioso capuchinho. Fundou em Barcelona, na Espanha, a Congregação das Irmãs Capuchinhas da Mãe do Divino Pastor. Bem-aventurada do dia 27 de fevereiro é a Beata Maria de Jesus de Luil Martini, virgem. Morreu em 1884. Foi fundadora da Congregação das Filhas do Coração de Jesus, assassinada a tiros por um anarquista em seu convento em Marsella, na França. Bem-aventurada do dia 27 de fevereiro é a Beata Maria da Caridade do Espírito Santo Brader. Foi virgem, morreu em 1943, religiosa franciscana suíça, enviada para Pasto, na Colômbia, onde fundou a Congregação das Irmãs Franciscanas de Maria Imaculada. Bem-aventurada Maria da Caridade do Espírito Santo Brader, rogai por mim, junto a Deus, rogai por nós. Olha, os beatos, falta apenas um grau para a canonização, para se tornarem santos.
Acesse Paulo Roberto Maciel Maciel.